consigo ajudar vocês agora, para hoje, né? Então, se a sua entrevista for amanhã, com esse conteúdo aqui você já consegue se aplicar para ela. Depois da pandemia, pensando ali no cenário atual, o que mais eu vi foram o primeiro contato que a empresa fez com o aluno, no caso dos meus alunos, pensando ali no candidato, foram as entrevistas por videoconferência. Claro que a gente tem a opção também, às vezes, pelo telefone, mas hoje, como todo mundo ficou super familiarizado, habituado com essa questão de, vou fazer um call, vou fazer um Zoom, vou abrir o Google Meets, né? Então, o primeiro contato, basicamente, sempre vai ser com o online, né? Com essa questão do online. E aí vem aquelas dicas que às vezes que eu sempre falo para os meus alunos pensarem nisso, mas que às vezes na correria, se você recebe uma ligação da empresa, fala assim, amanhã a gente pode fazer um Zoom, ou daqui meia hora a gente pode fazer um Zoom para conversar um pouquinho, você tem que estar sempre atento. Que é a questão, por exemplo, a vestimenta, né? Então, a gente sabe que na entrevista face-to-face, que eu coloquei lá como a segunda opção, né? O primeiro no caso, você vai se preparar ali, você vai colocar um terninho, você vai colocar uma roupa apropriada, assim como a Jéssica, né? No vídeo dela. E no online, né? A gente já viu vários vídeos aí na internet de gente que apareceu vestido de camisa aqui no upper body, né? Só para aparecer na câmera, embaixo estava de shorts, etc. Mas fiquem atentos a esses detalhes da sua vestimenta, ao seu background. Então, não sei, se às vezes você não tem um background que seja muito atrativo, que seja muito apropriado, coloque ali um virtual background, né? Então, coloque ali um fundo que seja fake, né? Nesse caso, não tem problema, mas que você vai esconder um pouquinho do que tem atrás de você, se não for apropriado para a entrevista. Lembre-se também de avisar todo mundo na sua casa que você vai participar de uma entrevista, para não acontecer que nem aconteceu nesses memes, nesses vídeos engraçados que a gente vê na internet, de você estar ali, o cara, né, tava apresentando o jornal e de repente o filho entrou e atrapalhou ali toda a transmissão ao vivo que ele estava fazendo, enfim. Então, avise o pessoal da sua casa que você vai estar fazendo uma entrevista. Pessoal, não façam barulho, não entrem na sala enquanto eu estiver falando com alguém, não batam na porta, lembre-se de desligar o seu celular para não ficar mensagem do WhatsApp né, fazendo barulhinho ali do seu lado e tirar a sua concentração. Outra coisa que eu já vi também é a questão de, às vezes, você emprestar a sua conta ou do Zoom, ou do Meets, ou do Teams para os seus filhos fazerem aula, fazerem algum outro curso. E aí, na hora que o recrutador abre ali, tá o nome do seu filho, ou tá a foto do seu filho, porque ele usou ali para uma ligação, uma chamada antes de você e mudou, alterou alguma coisa. Então, esses detalhes, eles fazem muita diferença, porque ali ele já vai mostrar quem você é. Se você está preparado, se você está engajado naquela entrevista, se aquele momento é importante para você e quanta energia e quanta dedicação você está colocando naquele processo. Por mais que seja pela câmera, por mais que seja online, é o seu primeiro contato com o recrutador, né? Então, ali a importância de você falar com a câmera, né? Não fica olhando na tela, por exemplo. Fale direto com a câmera para passar aquela impressão de que você está olhando nos olhos do seu recrutador. Eu vi que tem gente falando assim, parece que ela está olhando para baixo. É que eu estou seguindo os slides aqui do lado, tá? Então, para conseguir mostrar para vocês acompanhar, eu estou olhando os slides aqui do lado mesmo. Mas quando eu estou falando com o público, eu estou olhando direto para a câmera, porque eu quero que vocês prestem atenção em mim e vejam a minha expressão. Então, eu estou falando diretamente com você. E essa postura que você tem que ter também na sua entrevista online, para o entrevistador ver que você está ali olhando para ele, prestando atenção no que ele está falando, no que ele está te perguntando. Então, isso é essencial na hora de você participar de uma entrevista online. E pensa só, se de repente você começou em português, nesse primeiro bate-papo, e aí do nada ele vira e fala assim, a gente pode conversar em inglês um pouquinho? Nossa, você já estava esperando por isso, né? Você já estava ali suando, tremendo. Não, bora lá, eu consigo. E aí a primeira pergunta que ele solta já é uma pergunta que você não entende. O que você vai perguntar para ele se você não entender? Eu quero saber aqui na resposta de vocês. Se vocês estivessem nessa situação, falou, a gente pode conversar em inglês um pouquinho? Podemos, bora lá. E aí o entrevistador já faz uma pergunta que você não entende. Como que você faz para fazer esse double checking ali? O que vocês perguntam? Por isso eu trouxe aqui hoje para vocês outras maneiras de dizer,
né, nessas situações, se isso acontecer com você, para que você não pareça, não soa naquela forma assim, nossa, eu não tenho domínio da língua, eu não sei o que eu tô falando, ou eu tô inseguro, ou meu inglês é intermediário, menti no currículo, né, não tenho aquele inglês avançado que eu coloquei ali. Então, eu coloquei aqui várias alternativas que você pode fazer o double checking daquilo que o entrevistador perguntou, para ver se você entendeu. Se de repente pensa, a gente está num ambiente online, se de repente deu uma travadinha no som e você realmente não ouviu, não foi que você não entendeu, cortou o som, cortou o áudio, cortou um pouco o vídeo, você não entendeu. Então tem aqui também alguns exemplos de outras maneiras de você perguntar, né? Pedir para a pessoa repetir, sem parecer que você não domina a língua. Tem também para na hora que você mesma quer fazer um double checking sobre aquilo que você disse e você quer verificar se o entrevistador entendeu a sua ideia, o seu raciocínio. Então são todas as alternativas que para o entrevistador já vai falar assim, nossa, ok, eu acho que ele consegue realmente se comunicar em inglês. Então, por exemplo, could you repeat? Eu usaria na hora que você não ouviu mesmo. Então, você dá ali a sequência o porquê que você está pedindo para a pessoa repetir, né? Could you repeat, please? I couldn't hear you. Your sound, your voice is not loud enough, it's low enough or loud enough. E aí você pede para a pessoa repetir exatamente o que ela falou de uma maneira mais alta, porque você não conseguiu identificar o que ela falava. Agora, se a pessoa pergunta, né, e você não entende porque ela usou algum termo específico que você não sabia, olha a diferença se você falar assim, olha, could you elaborate on that? Or can you elaborate on that? Or could you give me more details? Could you give me more details? Could you be more specific? Então, quando você fazer ali a contra-pergunta do que o entrevistador te perguntou, usando essas frases, ele vai falar assim, talvez eu usei alguma expressão muito específica da empresa, da área, então eu vou reformular a minha pergunta usando palavras diferentes. Então, você pode até usar da estratégia e pedir para ele assim, could you rephrase your sentence, please? Então, na hora que você usar esse verbo, ele já vai entender de cara que ele precisa fazer essa mesma pergunta usando outras palavras. Então, são algumas estratégias. Se você quiser fazer o double checking do que ele disse, né? E você entendeu alguma coisinha. Então, você quer mostrar para ele que você entendeu, mas você quer fazer assim, não, deixa eu checar se é isso mesmo. Just to be clear, you are suggesting that? Então, ó, só para ser claro, né? Você está sugerindo que... Olha que legal se você começar ali, né, a sua pergunta, né? Porque vai ser uma pergunta de qualquer forma, dessa maneira, né? Você vai colocar para ele aquilo que você entendeu e você quer só clarificar, você quer só fazer aquela checagem de que você entendeu tudo. Ou uma outra opção seria, let me clarify that, or correct me if I'm wrong, but you are saying that? E aí, no caso, se a pessoa falar muito, muito, muito rápido e você vê que realmente ela precisa falar um pouquinho mais devagar para você entender, olha essa pergunta, como soa educada, como soa polida, né? Would you mind speaking more slowly, please? Então, né, você se importaria de falar um pouquinho mais devagar? Olha como mostra ali também o seu range de vocabulário. Você vai usar um outro modal verb que não é só o could, você vai usar o would. Você vai usar ali o mind, que é um verbo que mostra muita polidez, muita educação. Então, essas são todas estratégias, né, que você pode usar para fazer essa checagem, para mostrar ali que você não entendeu algo que foi dito, mas que você entendeu o contexto, talvez uma palavrinha ou outra você não conseguiu captar. I don't quite follow, could you be more specific? Or I didn't catch that, could you elaborate on that? Could you give me more examples? Or to put in another way? Então, todas essas alternativas aqui são excelentes para na hora de você vivenciar, né, essa entrevista, esse primeiro contato online, e aí acontecer alguma coisa que você não entenda o seu entrevistador. E é claro que eu também trouxe aqui para vocês as principais perguntas. Então, todo mundo fala assim, quais são as perguntas que mais caem, né, nas entrevistas? E como que eu começaria a resposta? Como que eu iria mencionar ali tudo que eu sei, os meus skills, os meus diferenciais? Então, eu coloquei alguns exemplos aqui para vocês também.
How would you describe yourself? Então, prestem atenção, essa pergunta é bem diferente daquela primeira do pitch. Tell me about yourself. Então, essa daqui, a pessoa está pedindo para você se descrever. Como que você se descreveria se eu tivesse que priorizar ali adjetivos e qualidades e skills para falar sobre você? Dei aqui um exemplo de resposta também para vocês terem em mente para preparar a sua. I would describe myself as someone who is ambitious, hardworking and motivated by challenge. My language and interpersonal skills have allowed me to successfully manage various international projects for the English experience over the past few years. Então, o que me diferenciou, né? Como é que eu me descreveria se eu fosse perguntada por essa pergunta aqui para um recrutador? Que as minhas habilidades interpessoais e a minha comunicação foi aquilo que me possibilitou desenvolver vários projetos nos últimos anos, né? Inclusive esse aqui onde eu estive com a EE, com a English Experience, onde eu fui representante deles na Inglaterra. Então, se eu não tivesse ali todas as habilidades com inglês, habilidades de comunicação, de me relacionar, de fazer networking, eu não teria esse projeto concluído, realizado nos últimos anos, quando eles me convidaram para ser representante da EE numa viagem por 9 cidades da Inglaterra. Então, isso foi uma realização que eu consegui de acordo com as minhas habilidades pessoais. Então, essa resposta é verídica, tá? Então, essa seria uma resposta que eu mesma daria numa entrevista de emprego. Tell me about a major problem you recently handled. Were you successful in solving it? Então, me conte sobre um problema que você recentemente lidou, que você recentemente enfrentou, né? Você foi bem sucedida na hora de resolver? Então, a gente fala muito que esse tipo de pergunta cai naquelas entrevistas, pode ser até comportamental, mas entrevistas de competência, porque a pessoa quer saber sobre o problema e como que você fez para resolver. Então, ela quer ver ali a sua habilidade de resolver problemas. Também coloquei uma resposta aqui de exemplo para vocês se basearem na de vocês. While I was coordinating at a SDBI project in England, one of the main speakers fell ill a few days before the event. Against the odds, I managed to successfully work with our partners and reschedule the project events. I was under a lot of pressure, but in the end, the problem was solved. Então, eu mostrei ali o caso, né? O que aconteceu. Nesse caso aí, eu estava num projeto na Inglaterra e dos palestrantes do evento, ele ficou doente. E eu estava ali, né? Apesar de todos os contratempos, o evento está acontecendo e não ter muito poder ali para mudar muita coisa, eu consegui, com os outros parceiros do time, reagendar, né, a fala dele, reagendar a apresentação dele, porque pro final, no caso, para a gente, pelo menos, dar tempo para ele se recuperar um pouquinho, né? Então, foi um momento de muita pressão, foi um momento que a gente teve que pensar rápido e eu liderei ali a ação para conseguir resolver esse problema e, enfim, entregar o projeto, entregar o resultado, entregar a apresentação conforme a gente tinha planejado e conforme eu tinha ido até lá para fazer, né? Aí a pergunta do futuro, que eu já mencionei também. My long-term goals include my growing with the company where I can continue to learn and take on additional responsibilities. Once again, the necessary experience, I see myself moving on to a management position. I enjoy working in a challenging environment. Então, se alguém perguntasse assim para mim agora, quais são os seus planos para o futuro? Com certeza eu ia dar essa resposta. Então, eu me vejo crescendo com a sua empresa. Então, eu me vejo num lugar onde eu consiga continuar aprendendo, onde eu consiga adicionar responsabilidades para minha vaga, para o meu cargo, para minha posição. E assim que eu me ver, né, ali com a experiência suficiente, eu gostaria muito de ir para um cargo de liderança, porque isso faz parte dos meus planos. Eu quero trabalhar como líder, eu quero trabalhar com gerenciamento de pessoas e eu gosto muito de trabalhar em ambientes desafiadores. Então, algo que me motiva, né? Essa questão de não estar sempre conectada a uma rotina, algo muito fixo. Eu gosto de estar sempre em constante mudança. Então, isso é de acordo com a minha personalidade. Essa seria a minha resposta. Mas eu acho que tem ali vários vocabulários, estruturas de frase que vocês também podem tirar de exemplo para construir a de vocês. Outra pergunta que cai muito, né?
What would you say has been your most rewarding accomplishment? Então, qual que você diria que foi a sua realização mais recompensadora, a sua realização, assim, que você mais se orgulha em toda a sua vida? No meu caso, I would say successfully completing my university degree has been my most rewarding accomplishment. I had to work pretty hard since I was taking on several jobs to support my studies, including working as a tour guide for English-speaking visitors. Então, essa foi a minha experiência, né? A minha realização pessoal foi conseguir terminar os meus estudos, onde eu tinha que trabalhar com vários trabalhos para conseguir pagar, né, a faculdade, a universidade, os cursos lá fora que eu fiz, os intercâmbios, as certificações internacionais. Então, eu tive que trabalhar muito. Então, para mim, foi, assim, uma recompensa priceless, né, que a gente fala muito em inglês, que não tem preço. Outra pergunta que cai muito, que às vezes a gente fica um pouco assim, inseguro na hora de responder, né? Para não parecer muito clichê. São essas duas no caso, né? Para falar assim, no passado a gente diria, né? Quando você falava assim, o que você considera ser o seu ponto fraco, a sua fraqueza? Eu sou perfeccionista, coisas do tipo. A gente sabe que esse tipo de resposta hoje em dia não cola. Então, aqui eu trouxe essas duas também, que os alunos têm bastante dificuldade de pensar numa resposta e como começar ela em inglês. Então, a primeira seria, né? What are your greatest professional strengths? And what do you consider to be your weakness? Então, quais são os seus pontos fortes e os seus pontos fracos, né? Na questão dos pontos fortes, eu coloquei my time management skills are excellent and I'm organized, efficient and take pride in excelling at my work. Então, o que eu tenho ali de ponto a destacar, né? Quais são, assim, as minhas qualidades, os meus pontos fortes que eu gostaria de mencionar para o recrutador? Eu sou muito organizada, que eu consigo organizar bem ali o meu tempo nas atividades para não ficar, né, uma semana desenvolvendo um projeto e não entregar no prazo. Então, eu consigo balancear bem essa questão do time management e sempre dar o meu melhor no meu trabalho, né? Então, eu sou aquela que entrega o melhor. Eu odeio retrabalho. Então, eu quis salientar isso na minha resposta. Já no caso do weaknesses, o que eu mencionei aqui, né? Exatamente o meu problema do passado, que hoje eu já consegui superar, que era ser organizada nesse sentido. So, being organized wasn't my strongest point, but I implemented a time management system that really helped me helped my organization skills, né? Então, me ajudou muito na questão de me organizar ali com as atividades. Então, implementei esse sisteminha para sempre me mandar aqueles alerts sobre, a sua atividade vence em 2 dias, você precisa entregar isso em 1 dia, colocar metas, deadlines para tudo aquilo que eu estava fazendo. Então, esse aqui são 2 pontos legais de você mencionar na hora de falar um pouquinho das suas fraquezas, dos seus pontos fortes, e aqui tem vários vocabulários que você pode usar na hora de complementar a sua resposta. E não sei se a maioria prestou atenção, então agora aqui vai uma dica de grammar, né? A teacher, né, tem que falar sobre grammar um pouquinho. Então, being organized. Por que eu comecei aqui essa frase, esse exemplo, com o verbo no ing? Não sei se a maioria sabe, mas quando você quer usar um verbo no começo da frase, que ele vai ter essa ideia do infinitivo, mas que não é uma ordem, você acrescenta ing nele. Então, se eu falasse assim para você, por exemplo, sit down, open the camera, talk to me, close the door. Então, basicamente, você sente que aquilo é uma ordem que eu tô te dando, né? Então, o verbo tá no imperativo, por isso que a gente começou a frase com ele. Nesse caso, eu não quero dar uma ordem, eu só quero dizer que ser organizada não era o meu ponto mais forte. Então, eu aí adicionei o ing, então eu transformei esse verbo basicamente num sujeito da frase. Por isso que ele tem o ing ali, tá? Então, esse aqui é um pouquinho da maneira de você começar a frase usando o verbo aí a seu favor.